O Paulo Lima. Falam-se muito nas arcas, uma na Ucrânia, são reais? Sim, são reais. As arcas da Ucrânia são naves espaciais que são verdadeiras bibliotecas. Elas foram deixadas há milênios atrás. A arca da Ucrânia está na região de Kherson, no sul da Ucrânia, numa região de parques exclusivas, e diria que essas naves estão se ativando. Não estão se ativando para sair voando, elas estão se ativando para liberação de informação. Sabe-se que a arca da Ucrânia, a arca da Rússia, as duas arcas norte-americanas e a arca chinesa já estão num processo de ativação. Mas sim, elas são reais e trazem um conhecimento que não tem preço. O Mirante Mate, lembra que o senhor falou que tinha escutado uma voz? Uhum. Ele falou assim, voz metálica, acabou de se manifestar. Sim, eu escutei. Aí o Mais de Paulo uma vez. falou, ouvi novamente. É Aí a verdade. Cristiane falou, estou ouvindo bem. Aí a Joana falou, ouvi também. Sim, porque se quedou, Todo imagino mundo que. ouviu aqui, ó, estão falando. É, por isso que eu estou dizendo, isso não é passando agora, isso passou já há algum tempo. Eu penso que é uma forma de transcomunicação que estamos passando no meio do programa ao vivo. Isso sim é bem interessante. Aí o Ufologia Express pergunta, e o nosso cérebro reptiliano? É parte da nossa herança como quimeroides. Como o Jaguar Collective, nós também somos quimeroides. A gente tem um cérebro reptiliano, a gente tem uma flora intestinal, somos seres mamíferos, mas também somos onívoros, porque comemos um pouco de tudo. Temos metais, como ferro, como iodo e outros tantos dentro da gente. Temos minerais, quer dizer, imagina, somos seres que somos minerais, vegetais e animais num corpo único. Então, a realidade humana é muito mais complexa do que a gente imagina. O que mais Eu que estou quer? vendo aqui que tem uma Tatiane que fez uma pergunta, só que eu acho que ela não colocou ponto de interrogação no final. Não Aí pode. acabou passando direto, porque para mim ver que se é pergunta, eu olho se tem ponto de interrogação. Se ela não colocou ponto de interrogação, deve ter passado. Então, eu peço para ela que coloque a pergunta De novo. novamente para mim poder ler. E aqui, por enquanto, parece que são essas. Aí o pessoal comentando dos barulhos, né? Isso sim, está interessante. Vamos Voz concluir. metálica. Vimos então, só para recapitular, tá? Uhum. Os níveis tecnológicos de escala 1, que são as telepresenças, aquelas que eu falei para vocês, dos avatares holográficos que eles criam e mandam à Terra. Escala 2, os biorobôs, aqueles robôs biológicos que estão interacionando. Na escala 3, são os alienígenas físicos, aqueles que de verdade estão fisicamente aqui, não são representação holográfica nem nada. Temos a representação dos transdimensionais, que já comentamos, e agora me gostaria de comentar com vocês sobre os tecno-orgânicos. Os tecno-orgânicos seriam como androides com consciência. Imagine que ele tem um corpo de androide, mas tem uma essência, uma alma alienígena controlando esse corpo. Existem civilizações que fazem isso. Agora, como que elas constroem um androide se elas não têm corpo físico para produção? Porque eles podem simplesmente controlar outras pessoas, e essas outras pessoas, então, seriam as que construiriam o Android. E quando o Android esteja preparado, eles então podem se associar com ele e dessa forma interacionar no mundo físico. Mas basicamente seria isso. Os tecno-orgânicos são formas de vida que simulam equipamentos e instrumentos variados. Por exemplo, naves extraterrestres que não são fabricadas. Elas crescem, elas nascem.
e também morrem. Imagina uma nave interestelar capaz de ir de uma estrela para outra, mas é um animal. Como que o animal resiste ao espaço? Porque ele é próprio para isso. Dependendo do sistema genético do animal, o vácuo não é um problema. Parece uma coisa impossível de se conceber, mas isso que eu quero que vocês imaginem. Quando estamos falando de extraterrestres, ou de alienígenas em geral, a gente não pode pensar dentro da caixa. Temos que pensar fora da caixa. Que quer dizer o quê? Temos que buscar soluções, por mais estranhas que elas possam parecer. E, normalmente, quando a gente sai da chamada lógica e razão humana, a gente descobre que a lógica e a razão humana, ela depende de uma série de circunstâncias. Quando a gente fala de extraterrestres, essas circunstâncias são variáveis. Então, por isso a gente pensa que sabe muita coisa, mas no final não sabe tanto assim. O que mais que temos aí? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Adriana Jungers, não sei como é que se soletra. Jungers. E os experimentos do Vale do Silício? Puxa, quantos experimentos eles têm? De todos os tipos. Eles têm experimentos transdimensionais, eles têm experimentos de aumento da capacidade psiônica de uma pessoa, eles têm experimentos que estão buscando trazer vida artificial sintética. Quer dizer, são vários experimentos, quer dizer, que tem que ser mais preciso na pergunta. Me dá um pouquinho mais de latitude na pergunta, eu te dou uma resposta mais definida. O Marcos Antônio, essa vibração com o extraterrestre é igual à frequência de rádio? Similar, mas não exatamente igual, porque a frequência de rádio ela vai pegar em duas bandas. Ela está na frequência extremamente alta ou extremamente baixa. Ao passo que a dos extraterrestres, eles variam até de frequências dimensionais. Então, enquanto as frequências de rádio são limitadas à banda eletromagnética, as frequências terrestres se tornam transdimensionais porque elas transcendem a física normal nossa. Essa é a diferença. Sou metálico de novo. É, eu ouvi aqui também. Doris, espera aí, deixa eu ver aqui. A Doris pergunta: professor, sabe a respeito de humanos que aqui são biológicos e que possuem partes robóticas em seu corpo astral? Isso é possível? Eu diria o seguinte: se tu tem uma parte robótica no corpo astral, por que tu teria? Porque a parte robótica ela tem uma função de substituir uma parte física perdida, que é a parte do que faz um ciborgue. O que é um ciborgue? Ciborgue é uma pessoa que tem elementos eletrônicos que vão ajudá-lo a compatibilizar uma realidade normal. Existem tecnologias etéreas, mas apenas que eu não entendo por que elas se aplicariam como prótese, como parte de um corpo astral. Elas podem ser instrumentos astrais que a pessoa projeta, mas partes do corpo não seriam necessárias. Tá. O Mirante Maate, professor Jefferson, o grupo aqui no chat deve focar em algum pensamento para o contato metálico manifestar-se? Tem alguma sugestão? Eu diria o seguinte: por mais que a gente se concentre para isso, como aqui não existe uma coerência de pensamento, porque quando digo coerência, quer dizer que todas as linhas mentais nossas tinham que estar ajustadas no mesmo padrão energético. Aí sim podemos influenciar a voz metálica, mas não é assim. Tá. A Márcia aqui está dizendo que não são espíritos humanos desencarnados. Não, não são. Não são, porque a gente conhece a diferença. Não se nota bem a diferença. É. Que uma pessoa desencarnada opera numa frequência distinta. Essa não. Essa se vê que é uma frequência alienígena.
É totalmente diferente. A gente que faz transcomunicação, a gente logo percebe. Ah, claro, isso se nota de longe. Não tem nem como Bom, equivocar isso aí. professor, eu acho que já foi tudo respondido. Não queremos cansar muito o senhor, já tem 1h50 e 1h40 de live, tá? Então, eu gostaria que o senhor se despedisse. Eu digo para vocês agora, tá? Vamos começar uma série de lives aqui nesse canal. Essa foi só a primeira delas. E os temas que eu abordei hoje, tá? Foram da forma mais simples que havia para a gente começar. Agora, vamos progredir com o material apresentado. Então, eu quero que vocês vejam que a partir de agora, vocês têm um encontro semanal com a gente aqui. E a única forma que não seja possível que eu não esteja em condições é se vocês sabem que, como estou padecendo de câncer, então, às vezes, pode ser que tenha algo que seja mais além da minha capacidade. Com Mas enquanto eu certeza. tenha força, enquanto eu esteja aqui, vocês me têm aqui. Por isso que eu digo, essa é uma série que estamos começando nesse canal e vamos levar continuamente mais e mais informação para vocês a cada semana. Tanto que agora eu vou preparar algo inédito para vocês, vou passar para a Jaque vai ter uma semana inteira para trabalhar na divulgação disso. Porque eu digo o seguinte, essa live de hoje que a gente fez foi totalmente inesperada. Foi feita no momento, a gente fez isso já que em menos de 48 horas, É, mais ou mais ou menos. menos. Quer dizer, imaginem, isso sem preparação, sem planejamento, sem nada. Imagine com planejamento e preparação que tipo de material a gente vai apresentar para vocês. Por isso que eu digo para vocês, vocês que estão aqui no momento, se preparem que vão ter coisas muitíssimo mais interessantes e muitíssimo mais informativas. Porque a ideia é nunca repetir a mesma coisa, mas um constante estado de diversificação, onde estamos apresentando para vocês o melhor que podemos, ok? Então, mais uma vez, antes de me despedir, eu peço para vocês, põe o like, não custa nada, põe o like, por favor, ajude